Melhorou, tá bom. Então, ótimo. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Então, nós tivemos aí as eleições e estamos aí com uma nova composição, tanto da Câmara como do Senado, e agora eles já estão colocando em pauta quais vão ser as prioridades para 2021, tá? E por que a gente estava esperando essas eleições aí da Câmara e do Senado? Porque nós tínhamos aí, dentre os candidatos que estavam concorrendo ali, né, à presidência da Câmara e do Senado, nós tínhamos candidatos, no caso, a gente tinha o deputado Baleia Rossi, que é o autor da PEC 45, que é a PEC, né, proposta de emenda constitucional de reforma tributária, que era um dos candidatos e acabou não ganhando. E também a mesma coisa no Senado, também a gente tinha uma composição aí de pessoas que estão na relatoria da PEC 110, que também não ganharam. Então, ganharam os dois candidatos do governo, que já eram candidatos do Jair Bolsonaro, acabaram vencendo. Isso é bom ou isso é ruim? Não sabemos. Por um lado, é bom por quê? Porque se a gente tivesse, por exemplo, o Baleia Rossi como presidente, a gente sabia que haveria uma forte pressão para fazer com que a PEC 45 fosse um tema prioritário lá no Senado, né, no Congresso. E isso seria ruim? Poderia ser ruim sim, por quê? Nós aqui dentro, aí eu vou colocar um pouco o nosso posicionamento dentro do IBPT, tá? Dentro do IBPT, a gente primeiro prioriza sempre o amplo debate com a população em relação ao que seria melhor, né, para a economia do país. Segundo, a gente já vem falando há muito tempo que antes de uma reforma tributária é muito importante que passe uma reforma administrativa, uma reforma fiscal, né? Porque sem a gente mexer na questão da composição dos gastos públicos, qualquer reforma tributária ela não será eficaz, tá? Então, assim, quando a gente olhava os discursos ali, deixa eu só me posicionar melhor aqui, gente, que hoje eu tô com 3 telas aqui para vocês terem uma ideia. Quando a gente olhava ali os discursos anteriores às eleições, a gente via que se os dois candidatos apoiados pelo governo, né, que acabaram ganhando, eles ganhassem, eles falaram que iam priorizar antes de uma reforma tributária uma reforma administrativa. Então, para a gente, do nosso ponto de vista, é bem mais importante você pensar em fazer toda uma reforma na gestão pública, né, uma reforma na gestão pública, do que mexer na parte tributária, já antes de passar por essas outras questões que a gente entende como prioritárias, tá? Então, por um lado, é bom. Aí, assim, os candidatos que ganharam, tanto para a Câmara como para o Congresso, eles já se posicionavam a favor, no que se refere à reforma tributária, a instituir um imposto sobre transações digitais, que muitos falam que seria próximo ao que era a CPMF, tá? Na nossa visão, não é. É um outro tributo diferente da CPMF. Então, os dois já se posicionavam. Então, agora, com a eleição desse Congresso, como a gente vê agora, a gente vê que o Congresso já se posicionou no sentido de que vai precisar priorizar a lei de diretrizes orçamentárias e não deixou aí da pauta a reforma tributária. Falou que até o final do ano essa reforma tributária sai, e as últimas notícias que saíram relacionadas à reforma tributária é de uma expectativa dessa reforma ser aprovada até o mês de agosto. Acreditamos que isso seja um pouco otimista demais, tá? Saiu toda uma reforma tributária até o final de outubro. Mas são as últimas notícias que saíram agora. Deixa eu ver quando que foi essa notícia. Aqui. Já falo para vocês. Aqui, ó. No dia 4 de fevereiro, tá? 4 dias atrás, então, saiu essa notícia falando que entre agosto e outubro deve ser aprovada a reforma tributária nas duas casas, tá? Saiu no próprio site do Senado, tá? E isso
E quem tá prevendo isso é propriamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tá? Que depois dele se reunir com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ambos candidatos que eram candidatos do governo e ganharam, né, as eleições ali, se reuniram e definiram isso como uma pauta que até outubro sai a reforma tributária, tá? Isso a gente já vinha falando, inclusive já tinha compartilhado aí com os meus alunos em outras lives, que o ano de 2021 vai ser um ano em que a reforma tributária ou ela passa de vez ou não passa, tá? Ou vai esperar o próximo governo. Por quê? Porque se a gente for pegar lá desde o início do governo de Jair Bolsonaro, ele já trouxe, né, como um mote para o governo dele sair uma reforma tributária. Inclusive o Paulo Guedes veio com toda essa missão, né, de mudar o sistema tributário nacional e tal. E a gente já está se caminhando para o final do governo do Jair Bolsonaro e essa reforma tributária não saiu. Então, existe sim uma grande pressão para que a reforma tributária saia nesse ano de 2021, tá? Então, ou ela sai ou não vai sair de vez. Então, a gente sabe que isso vai ser aí uma prioridade no Congresso Nacional. E a ideia, inclusive, saiu uma outra notícia na Câmara, tá? Na Câmara dos Deputados, no mesmo dia 4, então, tanto no Senado como na Câmara saíram notícias relacionadas à reforma tributária no dia 4, e na Câmara, o Arthur Lira falou que ele quer unificar, né, então quer tratar o tema reforma tributária, unificando todos os projetos de reforma tributária que estão em tramitação. Não apenas os que estão tramitando no sentido de mudar a Constituição Federal, ou seja, as PECs, né, as propostas de emenda à Constituição, como também aquelas leis, aqueles projetos de leis, né? Então a gente tem o projeto de lei, o 3887, que vem instituir, né, vem extinguir PIS e COFINS e criar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então a ideia também seria analisar em conjunto todos esses projetos e tratar e montar um único projeto de reforma tributária, tá? Então isso são as últimas notícias que a gente teve relacionado ao tema reforma tributária. Então, o que a gente pode esperar a partir daí, tá? Primeiro, que haja, sim, uma retomada, antes de se mexer em Constituição Federal, nos projetos de leis que são mais fáceis de ser aprovados, que não implicam a mudança da Constituição, tá? Então, o PL 3887, eventualmente novos projetos de lei para instituir imposto sobre transações digitais, que veio aí como uma promessa, né, de que só vai passar o imposto sobre transações digitais se houver uma redução efetiva da carga tributária sobre a folha de pagamentos, né, sobre a folha de salários das empresas. Então, a gente vai ter isso. E agora, gente, para travar aí, veio aí também como notícia de última hora de reforma tributária, foi protocolado no STF, tá, no Supremo Tribunal Federal, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental pela Rede Sustentabilidade, que é o partido político fundado pela Marina Silva. E essa arguição de descumprimento de preceito fundamental veio para reconhecer o objetivo pedido é que se reconheça a inconstitucionalidade de todo o sistema tributário nacional. Então, tudo que existe hoje na nossa Constituição Federal seria inconstitucional. Por quê? Qual que é o fundamento aí dessa ação que foi protocolada agora no fim de janeiro pela Rede Sustentabilidade, está tramitando lá no STF, tá? E para quem quiser acompanhar, é a ação de descumprimento de preceito fundamental número 786. O fundamento é de que o nosso sistema tributário nacional, ele é regressivo, de fato ele é. Então, ele não privilegia os mais pobres e em virtude disso, ele viola o que está lá no próprio artigo 145 da Constituição, que é o princípio da capacidade contributiva. Então, o argumento aqui do partido, da Rede Sustentabilidade se tem lá na Constituição um artigo falando que deve-se priorizar
o princípio da capacidade contributiva, e se a gente tem, na prática, um sistema totalmente regressivo, em que se privilegia o mais rico em detrimento do mais pobre, a consequência seria que o nosso sistema tributário nacional ele é todo inconstitucional. E isso está tramitando, está na relatoria do... Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu abrir aqui. Até para ver... Deixa eu abrir aqui para falar para vocês como que tá o andamento desse processo, tá? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá com o Alexandre de Moraes, tá? Tá com o Alexandre de Moraes. Deixa eu ver aqui como que... ADPF 786. Deixa eu pesquisar como que ele tá agora. Tá concluso com o Alexandre de Moraes desde o dia 26 de janeiro, tá? Então, quem quiser acompanhar e colocar no push é o ADPF 786, tá? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ok? E aí pode ser, então, que a gente tenha mais alguma reviravolta, tá? Eu acho muito improvável que todo o sistema tributário nacional seja declarado inconstitucional, tá? Mas aí teve notícia do Conjur. Isso é uma notícia no dia 4 de fevereiro agora, no blog do Edson Silva, tá? Essa notícia tá até um pouquinho mais extensa do que a do Conjur. Então, o que que fala aqui a rede de sustentabilidade, tá? Então, ela tá, a principal coisa que que ela tá argumentando é a desigualdade social, por conta de ter um sistema tributário regressivo, e está pedindo que todo projeto, toda discussão sobre reforma tributária que se faça no ano de 2021 seja feito levando-se em consideração a capacidade contributiva e que seja pautada num sistema de progressividade e não de regressividade, como é o nosso atual sistema. O que é o sistema de regressividade, para quem não conhece, tá, gente? Então, o nosso sistema tributário nacional, ele realmente onera muito o consumo, tá? Então, a nossa carga tributária, metade da carga tributária nacional, ela vai para tributos que incidem sobre o consumo. E quando um tributo incide sobre o consumo, o que acontece? Não importa se você recebe R$100, se você recebe R$1.000, se você recebe 1 milhão, se você recebe 1 bilhão de reais, não importa a tua capacidade contributiva, você vai pagar sobre um determinado item, né, sobre aquele consumo, aquilo que você está consumindo, exatamente a mesma quantia de tributos. Tá? Então, por isso que fala que ele é um sistema regressivo. E é, de fato, um sistema regressivo. Essa é uma das grandes perversidades do nosso sistema tributário nacional, que a gente sempre fala que ele é caro, ele é complexo e ele é regressivo. Então, o que aqui a Rede Sustentabilidade quer é que toda discussão de reforma tributária, de novos projetos que queiram mudar o sistema tributário, a legislação tributária, sejam pautados nessa premissa da capacidade econômica ou capacidade contributiva dos contribuintes e também num sistema progressivo, tá? Na prática, essa progressividade faria com que se precisasse instituir o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, né, principalmente, para que o mais rico realmente seja mais onerado. E todos os outros tributos também priorizassem essa questão da progressividade, não da regressividade. Isso faria com que tanto a PEC 45 como a PEC 110, que elas estão 100%, tá, gente? Não vou falar 100%, vou falar 98% pautadas na mudança de tributos que incidem sobre o consumo, na redução desses tributos, mas para simplificar e não para desonerar, todos os tributos que estão lá, né, na prioridade da PEC 45 e da PEC 111 são tributos sobre o consumo. ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS.
Então, são todos tributos que incidem sobre o consumo de bens ou serviços, tá? Então, são tributos ainda que estão dentro dessa questão de uma tributação mais regressiva e não progressiva. E é uma crítica que a gente já faz, não de hoje, né, para a PEC 110 e para a PEC 45, que é o seguinte: elas não priorizam esse equilíbrio do sistema tributário para que ele não fique tão ali oneroso nessa parte do consumo, para que haja um equilíbrio mais na tributação sobre patrimônio e renda, para que fique mais uniforme, né? E sobre patrimônio e renda, nossa folha de pagamentos é muito onerada no Brasil, mas que houvesse um equilíbrio para reduzir um pouco dessa carga tributária sobre o consumo, tá? Então aí a gente tem duas situações fáticas que podem impactar diretamente qualquer debate sobre reforma tributária em 2021, tá? Um é que é a nova composição do Senado e da Câmara dos Deputados, ou seja, um Congresso Nacional com uma nova composição, uma pauta aí que politicamente está muito pressionada para que saia alguma mudança no sistema tributário nacional nesse ano. E também essa agora a gente tem que acompanhar como que vai ficar essa arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF, tá? E aí, pessoal, olha só. E aí tem algumas outras situações que eu quero comentar com vocês que vão impactar em tudo que é questão de reforma tributária. Um é que o nosso posicionamento como tributarista, a gente está sempre se posicionando em relação a esse tema, que é um tema que interessa a todos os empresários, interessa a toda a população de uma forma geral, e é um tema que é importante para a construção da nossa autoridade. Segundo, que empresas, entidades, organizações, todas precisam de orientação em relação a que rumos tomar nos seus negócios. Tá? Então, nós, como tributaristas, temos esse papel fundamental de estarmos sempre acompanhando os debates e sempre orientando os nossos clientes. Por isso que o nosso posicionamento é importante, porque a gente vai se posicionar perante quem é cliente, perante quem não é cliente, e os nossos clientes vão nos demandar esse tipo de análise, tá? Então, assim, para nós tributaristas, 2021 vai ser um ano fundamental, nós seremos de fundamental importância para todos os nossos, para a população de uma forma geral, né? Então, principalmente para as empresas aí, para as entidades que precisam conduzir as suas atividades aí, já pensando em todas as previsões relacionadas à reforma tributária, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que é importante para a gente pensar nesse início aí de debates, as previsões para 2021 desse tema reforma tributária. Segundo ponto, a gente está vendo um poder judiciário, tá? Poder judiciário, principalmente aí STJ e STF, e os órgãos administrativos que julgam temas tributários muito atuantes, tá? Então, seja lá no âmbito da Receita Federal ou das secretarias de Fazenda, das secretarias de Finanças dos municípios, todos estão muito atentos à questão tributária. Por quê? Porque a pandemia trouxe aí uma crise econômica muito grande e, consequentemente, uma crise financeira para os órgãos públicos muito grande, para o fisco de uma forma geral muito grande. Tá? Então, todos estão precisando de caixa, tá? E aí o tema da reforma tributária acaba ganhando destaque. E os julgamentos acabam ganhando destaque também. Então, a gente já viu na semana passada, eu comentei aqui, que a própria pauta do STF está recheada de julgamentos relacionados a temas tributários, e existe sim uma tendência, tá? Existe uma tendência a que os julgamentos sejam mais desfavoráveis aos contribuintes do que favoráveis, por conta dessa pressão dos cofres públicos. Contudo, o lado bom disso é que os grandes temas tributários estão indo para julgamento, e quando eles são julgados lá no STF, no âmbito da repercussão geral, ou lá no STJ, no âmbito dos recursos repetitivos, eles vinculam todo o Poder Judiciário e toda a administração pública. Então, isso acaba trazendo para as empresas e para os contribuintes, de uma forma geral, o quê? Uma previsibilidade do que vai acontecer dali para frente. Então, essa previsibilidade torna, né, o nosso sistema mais
seguro, a gente consegue com isso trazer uma maior segurança jurídica, tá? E aí, o mesmo está acontecendo com os órgãos de julgamento administrativo. Então, a Receita Federal está muito atuante julgando os pedidos de consulta fiscal dos contribuintes em temas relevantes, está julgando e já está julgando, levando muitos assuntos para julgamento no âmbito federal, a COSIT, que a COSIT é o órgão dentro da Receita Federal que julga, interpreta legislação e que vincula toda a administração pública federal também. Então, a gente viu aí a primeira solução de consulta, a solução de consulta COSIT número 1 de 2021, que foi publicada agora no final do mês de janeiro, ela foi uma solução de consulta de um cliente nosso aqui da Amaral Yazbek Advogados, né? Nós entramos, na verdade nós fizemos o pedido de consulta, e é uma consulta relacionada a PIS/COFINS na sistemática não cumulativa. Então, voltando àquela situação do que é possível gerar de insumos para fins do cômputo do PIS/COFINS da sistemática não cumulativa e o que não pode. Então, lá em 2018, tivemos um julgamento em sede de recurso repetitivo do STJ, só que mesmo com aquele julgamento ainda existem muitas dúvidas, tá? A Receita Federal já trouxe na IN 1911 alguns parâmetros para saber o que considera insumo ou não, mas mesmo assim os contribuintes na prática têm dúvidas. O que aconteceu com esse nosso cliente? Esse nosso cliente, ele tem cortume de couros, tá? Então, ele fabrica ali equipamentos de proteção individual, muitos em couro, então tem cortume de couro para isso. E por conta disso, ele precisa cumprir uma legislação ambiental que obriga ele a dar uma destinação desses resíduos que ele produz ali dentro do processo industrial dele, para não poluir o meio ambiente. Então, ele precisa despender, ele tem todo um gasto para poder tratar esses resíduos e não dispensar esses resíduos nos efluentes, né, nas vias aí, de esgoto normal. Não pode porque polui, então ele precisa dar um tratamento e ele gasta com isso. Esse gasto que ele tem é um gasto que pode ou não ser considerado insumo. Gerou dúvida, porque a gente entende que sim. Então, a gente fez todo o pedido de consulta falando que sim, porque é necessário, essencial e imprescindível, né? O NEI que eu falei para vocês, já comentei até na semana passada, do necessário, essencial e imprescindível. Mas, contudo, gera uma dúvida. Então, a gente questionou a Receita Federal e ela deu a resposta, né, a solução de consulta número 1, já pela COSIT, vinculando todo mundo falando que sim, que isso é sim considerado insumo porque ele é relevante, é essencial à atividade industrial da empresa. Isso é importante só para a empresa de couros? Não. Isso é importante para todas as indústrias ou todos os prestadores de serviços que, por conta de uma imposição da lei, tá? Vamos pensar que no caso era uma lei de natureza ambiental, mas por imposição da lei precisam ter um dispêndio, um gasto, um determinado gasto ali nas suas atividades para fazer cumprir aquela lei, porque se não cumprirem, as suas atividades vão ser impedidas, né? Você não pode exercer aquela atividade se não for de acordo com o que a lei te exige aí de requisitos. Então, a gente tem outros clientes, por exemplo, que precisam dar tratamentos, né? Precisam dar uma destinação aí de resíduos de vidro, resíduos de lâmpadas, então outros segmentos que também têm legislações próprias obrigando a dar um tratamento específico, eles despendem com isso. Então, essa solução de consulta COSIT 1, ela é importante porque ela está direcionando. O que isso tem a ver com reforma tributária? O que as decisões dos tribunais, dos órgãos administrativos têm a ver com reforma tributária? Porque com toda essa movimentação aí do Poder Judiciário, dos órgãos da administração pública para interpretar o que a gente já tem de sistema tributário consolidado desde 1988, e vamos pensar de 88 para cá, muito já se evoluiu em questão de interpretação, tá? Então a gente avançou muito. E aí o que acontece, tá? O que acontece? Acontece que se você já tem todos esses anos, essas décadas que se passaram, sendo interpretadas de forma a vincular todos os outros órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública, a gente de novo volta a ter o que? Uma previsibilidade, tá? A previsibilidade gera segurança. E aí a gente está falando de uma reforma tributária, tá? Reforma tributária, nesse contexto, vai causar o quê? Vai causar muitas vezes uma insegurança.
Então, a gente analisando, estudando, debatendo internamente no IBPT, a gente está chegando à conclusão de que, às vezes, é melhor não ter reforma tributária. Por quê? Porque muita coisa a gente já caminhou em questão de interpretação. E e a gente olha do ponto de vista da economia dos negócios, tá? O que é mais caro para uma empresa é ela não saber o ambiente de negócios em que ela está se inserindo, ou ela saber esse ambiente de negócios e ela poder prever quanto que ela vai ter que despender para jogar esse jogo desse ambiente de negócios, tá? Então, analisando a situação dos negócios, e aqui a gente está falando de tributaristas de inteligência de negócios, então a gente está colocando o contexto dos negócios em jogo, para você avaliar uma empresa, avaliar um país, avaliar os índices de segurança de investimento no determinado país, né, que tem todas essas empresas de rating, né, que são especializadas em ranquear um país pela sua segurança de negócios. Se elas vão avaliar o Brasil, hoje o Brasil ele já teve num momento bem ranqueado, agora ele está mal ranqueado. Mas, de repente, com todas essas decisões, essas previsões, talvez ele volte a ser muito bem ranqueado. Para o investidor, você ter previsibilidade do seu negócio é muito bom, por mais que você saiba que aquele negócio vai ser caro, porque você já prevê, se você coloca na ponta do lápis, não, beleza, eu vou ter que colocar tudo isso de cômputo de custos, mas eu sei, eu tenho clareza do investimento que eu vou ter que fazer, e mesmo assim esse investimento vai me retornar no lucro, vale a pena. Muito melhor do que ele não saber o jogo que ele vai jogar. Fala, poxa, mas eu tenho aqui isso aqui, eu tenho essa discussão aqui, aquela outra lá, eu não sei, porque daí tem agora um debate de reforma tributária que vai vir, e eu não sei se vai ficar melhor, se vai ficar pior. Isso gera insegurança no ambiente de negócios, né? Então, a gente está chegando à conclusão que, se mesmo que não passe uma reforma tributária, talvez vai ser melhor. É melhor que todas essas pautas de julgamento do STF finalizem, se consolidem, que cada vez mais a Receita Federal, né, pensando aí, gente, que o nosso grosso hoje de tributos são realmente os tributos federais, né, exceto ICMS, que é um tributo estadual que gera aí muita complexidade e onera bastante os negócios, mas, via de regra, se a gente tem pelo menos os tributos federais já muito bem interpretados, gera uma segurança maior. Tá? Então, são debates que a gente está começando a construir aqui dentro do IBPT, aqui no âmbito do escritório também, como algo para a gente também se posicionar e levar essa visão para os clientes, tá? Então, assim, olha, reforma tributária é um tema que a gente precisa participar, sim, tá? A gente precisa participar, sempre que for possível debater, a gente precisa debater, mas que, via de regra, não está 100% nas nossas mãos, né? Não está nas nossas mãos decidir se vai ter ou não a reforma tributária. Então, o que está nas nossas mãos é acompanhar os debates, se posicionar, entender o que vai ser bom, o que vai ser ruim, conversar, explicar para os nossos clientes, pensar do ponto de vista dos negócios deles, os impactos que qualquer projeto de reforma tributária vai ter. E às vezes a gente fica esses impactos ainda hoje estão muito mais pautados no achismo do que em algo efetivo, porque a gente não tem sequer tem um projeto de lei consolidado tramitando, um projeto de reforma tributária consolidado tramitando, né? A gente tem vários, então se passa um vai ser essa situação, se passa outro vai ser outra situação. Mas enfim, a gente precisa estar debatendo e estar junto com os nossos clientes, ouvindo as dores deles, ouvindo os anseios que eles têm, tá? Muitas vezes apaziguando determinadas preocupações que hoje, né, a gente não tem como levar uma resposta, e deixar muito claro para eles, passando ou não passando a reforma tributária, a gente tem como estruturar hoje o seu negócio de forma que, independente do sistema tributário que a gente esteja vivenciando, do que vem aqui para frente, você tenha previsibilidade, você tenha principalmente clareza dos impactos e lucratividade, que no final das contas é o que os clientes querem, as empresas querem ter lucro. Então, lucratividade, independente da questão tributária. A questão tributária ela é uma ferramenta e muitas vezes não, sempre ela é uma ferramenta boa para dar previsibilidade, né? Para dar análise dos dados atuais das empresas, dos dados dos nossos clientes comparado com os dados do setor econômico que eles se inserem, da previsibilidade, da segurança e da sim competitividade. Então, a gente está se posicionando sempre nesse ponto de que, ok, estamos acompanhando todos os debates, todos os projetos, o que vai vir, o que não vai vir,
se passar, qual que vão ser os impactos, mas independentemente disso, o seu negócio precisa ganhar escala, ganhar projeção, ganhar segurança agora, né? Sem depender de nenhuma mudança, de nenhuma reforma, tá? Então, se hoje nós temos tribunais se posicionando em algumas situações a favor dos contribuintes, e se o nosso cliente não está aproveitando isso, vamos fazer com que ele aproveite. Se temos aí a COSIT se posicionando favoravelmente ao contribuinte, que os outros contribuintes que possam se beneficiar daquela situação, que eles também vão lá e pleiteiem e ajustem as suas atividades de forma a também ter um ônus menor. Então, eu vejo que hoje em dia, não só eu vejo, né, o que a gente vem debatendo, é que hoje em dia é muito mais importante estar acompanhando todas essas interpretações que estão sendo dadas ao nosso atual sistema tributário nacional para direcionar os negócios dos nossos clientes nesse sentido, do que a gente se preocupar assim, absurdamente com o que vai vir de reforma tributária. A reforma tributária vai vir? Não sabemos. Tem uma pressão para que venha? Tem uma pressão para que venha. Então, alguma mudança pode ser que venha em 2021? Pode ser, porque há uma pressão política para isso, né? Mas se vai vir ou não, efetivamente, não sei. O que a gente tem que saber é, somos tributaristas de inteligência de negócios, não dependemos para que os negócios dos nossos clientes sejam negócios lucrativos, sejam negócios sustentáveis, sejam negócios que ocupem, né, uma melhor posição no mercado, não dependemos da reforma tributária. O que a gente depende que é o que a gente tem hoje, de previsibilidade, os dados que eles já estão produzindo em questões tributárias sejam insumos fundamentais para o crescimento dos negócios deles de forma inteligente, tá? Então, esse é o recado que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Em questão das atualidades que a gente tem visto aí nesse debate de reforma tributária. Quem pegar essas dicas aí vai sair na frente, com certeza, tá? Vai sair na frente, tanto do ponto de vista do profissional tributarista, como das empresas que contam com esses profissionais tributaristas de inteligência de negócios, vão sair na frente, tá bom? Pessoal, é isso. Meus queridos alunos, vejo vocês lá dentro do Zoom agora, tá? No link que eu já deixei lá dentro da comunidade para vocês. E aí a gente vai debater outros temas tributários, tá? Das nossas atualidades. A quem fica, beijo. A quem vai continuar comigo, vejo vocês lá no Zoom, tá bom? Lembrando que amanhã, gente, amanhã às 13 horas, eu abri já uma caixinha no meu Instagram, caixinha de perguntas. Amanhã às 13 horas a nossa live. Eu vou tirar dúvidas que já apareceram no final de semana, tá? O pessoal tem dúvida ali de planejamento tributário, então vai ser uma live de tirar dúvidas amanhã, tá? Se vocês têm mais dúvidas que vocês queiram perguntar, aproveitem a caixinha que eu deixei aberta dos meus stories, mandem a pergunta de vocês. Já vou considerar o que veio do fim de semana e mais o que surgir para amanhã, para nossa live das 13 horas, nossa live de diamantes, tá bom? Beijo, vejo vocês amanhã, queridos alunos, vejo vocês no Zoom. Até já!